Vocês sabem o que é a democracia chinesa? Ou melhor, vocês acham que na China existe democracia? Olá, meu nome é Gabriel, eu moro aqui em Pequim e eu faço vídeos explicando um pouco sobre a China, sobre o @vim pra China, e hoje eu quero explicar um pouco para vocês o que é e como funciona a democracia chinesa. E para isso eu vim aqui na Praça Tiananmen, que é a Praça da Paz Celestial, no centro de Pequim, no coração de Pequim, para explicar um pouco para vocês o que é a democracia chinesa e mostrar um pouco para vocês desse lugar maravilhoso. Para a gente entender o que é a democracia chinesa e como funciona o sistema político chinês, a gente primeiro tem que entender um pouco da história da China. E com isso a gente tem que entender que a China fez uma revolução, né? Então, em 1º de outubro de 1949, exatamente nesse mesmo lugar que eu estou agora, Mao Tse-tung, o líder da Revolução Chinesa, proclamou a República Popular da China exatamente aqui, nesse local. E é por isso que esse local tem uma importância histórica tão grande, porque é onde foi fundada a República Popular da China, ou como eles chamam aqui na China de a Nova China, né? E por que eles chamam de a Nova China? Porque a China teve várias dinastias ao longo de sua história. A última dela foi a dinastia Qin, que acabou em 1911. E acabou porque na época a China já estava muito enfraquecida, e do final do século XIX até a fundação da República Popular da China, em 1949, é o que os chineses conhecem aqui como o século da humilhação. E por que é o século da humilhação? Porque no final do século XIX foi quando começou a Guerra do Ópio, ou seja, foi quando os ingleses invadiram a China e forçaram a entrada de ópio no país. Naquela época, estima-se que cerca de 1/5 da população estava viciada em ópio. Além disso, as potências ocidentais e o Japão começaram a invadir os territórios chineses e dominar partes da China. A economia estava extremamente enfraquecida e a China estava passando por muitas dificuldades, tiveram vários eventos enormes de fome, e esse foi um dos motivos que levou ao fim da dinastia Qin, que foi a última dinastia chinesa. Em 1911 foi fundada a República da China, ou seja, acabou a última dinastia chinesa e foi fundada uma república. Nessa época, na época da República da China, apesar de ter tido alguns avanços significativos, né, em termos democráticos, a China ainda era um país capitalista e o governo da época era o governo do Kuomintang, ou traduzindo, o governo dos nacionalistas. Nessa época, esse governo não deu conta, né, de revitalizar a China e de se livrar da ocupação de outras potências e de elevar a China a um padrão mais alto, né, como a China era conhecida antigamente como um dos países mais ricos e prósperos do mundo. Nesse contexto de introdução de novas ideias e também após a Revolução Russa, as ideias socialistas chegaram aqui na China e foi fundado o Partido Comunista da China em 1921. Esse partido tinha como objetivo rejuvenescer a China, revitalizar a China, né, fundar uma nova China soberana, livre da ocupação ocidental, e que pudesse e tivesse a liberdade de determinar o seu próprio caminho de desenvolvimento e o seu próprio caminho como nação. Desculpa, gente, tá muito sol aqui, o sol tá no meu rosto e às vezes eu tô falando meio assim, com o olho meio fechado, mas é por causa disso. Eu vou até virar aqui para ver se melhora. Nessa época, antes da fundação da China socialista, a China ainda estava passando por muitas dificuldades. A China, nesse período, foi invadida pelo Japão. O Japão, nessa época, na década de 1930, 1940, era aliado dos nazistas. E eles tiveram uma atuação muito cruel de colonização, invasão, escravização dos chineses. Então, a China estava passando realmente por muitas dificuldades. Milhões de chineses morreram. E, nessa época, o Partido Comunista teve um papel importantíssimo. Como tinha dois principais partidos que estavam disputando entre si na época, o dos comunistas e dos nacionalistas, mesmo com os comunistas sendo perseguidos nessa época pelo Partido Nacionalista, o Mao Tse-tung, que foi que liderou a Revolução Chinesa, ele forçou os nacionalistas, né, sequestrando o seu líder e falando: a gente vai lutar junto agora, porque a nossa prioridade como nação é expulsar os japoneses. Então, com isso, eles começaram a atuar juntos e conseguiram expulsar os japoneses. Essa foi a guerra contra o Japão. E depois disso, iniciou-se uma guerra civil entre os comunistas e os nacionalistas, onde os comunistas venceram essa guerra em 1949 e proclamaram a fundação da República Popular da China. Por que eu dei esse breve contexto histórico, né, que é só uma partezinha do final da história da China, porque a China teve diversas dinastias, né? Mas eu dei esse contexto histórico para vocês entenderem que, na verdade, a questão da soberania nacional, de assegurar o seu próprio território, né, a soberania sobre o seu próprio território, é extremamente importante aqui na China. Eles tinham como seus ideais o socialismo, né, como filosofia principal o marxismo-leninismo, e que se diferencia do sistema capitalista, porque, de acordo com a teoria socialista, que é que governa a China, e para entender um país a gente tem que entender a teoria que governa o seu país, né, não adianta a gente querer olhar a China com os olhos ocidentais, a gente tem que olhar a teoria que os chineses acreditam. Então, a teoria socialista diz que no governo capitalista, quem tem o poder político é a classe dos capitalistas, ou seja, é a classe das pessoas ricas, com dinheiro, é a elite. Então, eles comandam a nação para os seus próprios interesses. E o
socialismo diz que é um sistema que serve os interesses da população como uma sua maioria, ou seja, da população trabalhadora, da classe trabalhadora. Então eles fundaram um país com essa missão, e esse mesmo partido que tinha essa missão de servir aos trabalhadores, né, como um dos seus lemas principais do governo, que é servir ao povo, eles também tinham a missão de assegurar a soberania e a integridade da China. Eles têm até hoje a missão de ser um partido que, acima de tudo, vai assegurar que a China não vai ser invadida por outras potências e que vai se rejuvenescer e ter sua independência, sua soberania restaurada e a liberdade de determinar o seu próprio destino como nação. Muita gente no Ocidente tem conceitos diferentes de liberdade, mas aqui um conceito muito importante é esse. Eles têm a liberdade de escolher o caminho de seu desenvolvimento. Então, com isso, apesar de muita gente achar que na China só tem um partido, o Partido Comunista da China, isso não é verdade. O sistema aqui funciona de uma maneira que é a seguinte: um partido comanda e diversos partidos ajudam na governança da nação. Ou seja, sim, apenas um partido que está no poder, que é um partido que deve assegurar essas questões que eu acabei de mencionar. Mas existem outros 8 partidos na China, somando 9 partidos no total, que colaboram na governança da China. Então, depois que a nova China foi fundada, os partidos antigos não foram extinguidos. Inclusive, até hoje existe o Partido Nacionalista aqui dentro, e todos os partidos têm milhares de membros filiados. E todos eles têm assentos obrigatórios no Congresso Nacional. Todos eles e todas as classes devem estar representadas no Congresso do Povo, que seria o equivalente ao Congresso Nacional aqui da China. Uma observação para mostrar para vocês é que, mesmo após a fundação da República Popular da China, eles nunca esqueceram essas lutas que levaram à fundação dessa nova China mais independente. Então aqui, esse monumento que está atrás de mim, ele é um monumento chamado de Heróis do Povo. E ele representa todos os heróis e todas as pessoas que lutaram na guerra pela fundação da República Popular da China, na guerra contra os japoneses. Então esse monumento é erguido aqui na principal praça da China nessa homenagem. E atrás dele está o mausoléu do Mao Tse-tung, que até hoje é visto como uma figura muito respeitada. Acho que a China, no Ocidente, os chineses reconhecem que tiveram erros e acertos, mas ele é uma figura muito respeitada por liderar a Revolução Chinesa e fundar a República Popular da China, essa nova China independente que construiu o que a China é hoje, né? Esse país, a segunda maior potência do mundo, uma potência tecnológica, um país seguro, enfim, o que os chineses sonhavam há anos. Então, por isso, ele é uma figura ainda muito respeitada. Mas voltando ao assunto, né, dos 9 partidos que existem na China, de como funciona esse Congresso Nacional do Povo, esse edifício que está atrás de mim agora é o Congresso Nacional do Povo, que é o equivalente ao Congresso Nacional no Brasil. Então, é aqui que os deputados chineses se reúnem para governar o país. Só que vocês devem estar pensando, como é que todos os deputados estão aí e mesmo assim tem pessoas caminhando por aí? Isso é possível? É tão aberto assim? Então, na verdade, aqui na China, a governança legislativa, né, do Congresso funciona de maneira diferente. Os deputados, eles são eleitos por eleições diretas na base, ou seja, a nível local, de bairro. Então, sim, existem eleições na China e existem eleições diretas também. Então, esses deputados, eles são eleitos na base. Depois disso, também existem eleições, mas são eleições indiretas. Então, esses deputados que foram eleitos na base, eles se elegem entre si para os níveis mais altos. Então todos que chegaram ao nível mais alto também foram eleitos diretamente pela base, mas depois são eleições indiretas. Então, ou seja, a nível municipal, provincial e nacional, que é esse daqui, né, o nível nacional, aqui em Pequim, são eleições indiretas. E aí, para chegar ao topo, também existe um processo político, porque não é qualquer um que chega ao topo. Para você chegar nos níveis mais altos, você tem que ter experiência de governança. Então, por exemplo, para você chegar na presidência da República, você não vai sair de baixo, sem governar nada, e chegar na presidência. Você tem uma meritocracia interna no governo da China que controla quem vai chegar ao topo. Isso é uma forma de garantir eficiência e de garantir que as pessoas que cheguem ao topo são ideologicamente alinhadas com os objetivos da nação chinesa, ou seja, os objetivos do socialismo, os objetivos de rejuvenescer a nação, os objetivos de servir ao povo e construir uma nação próspera. Então, por exemplo, o atual presidente da China, Xi Jinping, participou da governança de 4 províncias diferentes e foi vice-presidente do país antes de chegar à presidência, para vocês terem uma ideia. E sobre o Congresso estar aqui, e vocês estarem se perguntando se os deputados estão aqui ou não, na verdade, os deputados, eles se reúnem aqui apenas uma vez por ano, né, que normalmente é no mês de março. Eles ficam aqui durante um mês para avaliar as políticas que foram implementadas no ano anterior e elaborar novas políticas para os seguintes anos. Então, eles só vêm aqui uma vez por ano e eles legislam na base onde eles foram eleitos, ou seja, os deputados ficam no bairro onde eles foram eleitos. Isso garante também que eles tenham um pouco mais de contato com a população. Os únicos que passam o ano inteiro aqui em Pequim são os níveis mais altos, por exemplo, de ministros também, as pessoas que estão mais no comitê central do partido, mas que não ficam aqui, elas ficam num prédio ao lado da Cidade Proibida, que é aquele portão com o retrato do Mao, em homenagem a ele, né? E fica pra lá. E aí esse realmente a gente não pode entrar por uma questão de segurança
nacional, né? Mas esse local aqui atrás de mim, que é o Congresso Nacional, é aberto ao público, inclusive você precisa fazer uma reserva e você pode entrar e visitar, e é realmente muito lindo. Em relação a esse congresso, como eu falei, todos os partidos da China participam desse congresso, você tem uma cota para esses partidos, né? Então eles devem participar da elaboração de políticas. E além disso, você tem cotas também nesse Congresso do Povo para todas as divisões da sociedade chinesa. Então você tem cotas para cientistas, para trabalhadores rurais, para operários, para professores. Todas essas pessoas devem estar representadas no Congresso do Povo. E é a partir de uma eleição que ocorre nesse Congresso, né, no nível nacional, que eles elegem de 5 em 5 anos o presidente e o primeiro-ministro da China, além dos outros ministros, né, que compõem o governo. Então existem eleições presidenciais e elas são feitas aqui nesse Congresso. Porque quando um presidente é eleito aqui, isso significa que já tiveram muitas discussões internas dentro do Partido Comunista, que também tem diferentes linhas, né, que eles querem para o rumo do país, e também entre os partidos. Então quando eles votam para presidente, isso significa que todas essas discussões já foram feitas e já foi decidido, né, um rumo do país de acordo com o que eles acham que representa melhor a sociedade chinesa. E por que é assim? Né? Porque, como eu falei, eles valorizam muito a unidade e a integridade territorial. Eles aprenderam ao longo da história que a divisão do país e a divisão interna leva ao enfraquecimento do país. Então, por isso que eles têm uma unidade num projeto de nação. E aí isso leva a esse voto em conjunto. Obviamente, eles discutem juntos, mas é isso, não vai ter uma oposição que queira derrubar o governo aqui. Isso não vai existir aqui na China. Podem criticar ou não, eles têm que estar alinhados aos objetivos do país, aos objetivos do socialismo, mas isso pelo menos garante que o país tenha uma unidade nacional e não seja desestabilizado ou tenha intervenções de outros países, se concordem ou não, mas esse sistema do Partido Comunista como sendo um partido que está no poder e dos outros partidos ajudando na governança, mas em unidade, é o sistema que funciona aqui na China e para eles está dando muito certo. E eles se sentem representados em sua maioria, né, por esse sistema. Além disso, antes do Congresso Nacional do Povo, que eu falei que ocorre aqui uma vez por ano, todos os anos também tem um outro mecanismo que não existe em nenhum outro país. Bom, ao menos que eu saiba, que é a Conferência Consultiva Política do Povo Chinês. Isso ocorre logo antes do Congresso, e isso é um mecanismo que você pega representantes de todas as áreas chinesas, de todas as províncias, como eu falei também, de todas as classes, professores, trabalhadores rurais, trabalhadores urbanos. E essas pessoas, elas não necessariamente participam do órgão legislativo, mas elas são chamadas e se reúnem aqui também para opinar sobre as políticas do governo. Ou seja, isso serve para que o governo entenda qual é a opinião da população sobre as políticas que estão sendo implementadas. Então essa Conferência Consultiva Política do Povo Chinês é exatamente isso, é um órgão de consulta do povo. Além disso, a China também tem toda uma estrutura judicial, né? Tem o legislativo, tem o judiciário, e o judiciário chinês é um sistema bem complexo. Você tem a divisão de poderes, você tem o legislativo que ocorre aqui, e você tem o judiciário também separado do legislativo, que ajuda na governança da China. Qualquer caso de lei vai ser julgado em corte. Então é por isso que eu digo, para a gente entender a democracia chinesa, a gente não pode olhar para a China com um olhar ocidental, comparando com uma democracia liberal, com uma democracia capitalista. A gente tem que entender a cultura chinesa, a história chinesa, a filosofia política chinesa. Então eu espero que esse vídeo tenha ajudado um pouco. Obviamente é um assunto muito extenso, não dá para abordar tudo em um vídeo só, mas eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo e que tenha dado para entender um pouquinho mais sobre como funciona o sistema político chinês. Mas se vocês gostaram do vídeo, não esqueçam de dar like, de compartilhar, de comentar e de me seguir, @vimprachina, e de seguir a Embaixada da China, que promove esses conteúdos tão legais e informativos sobre a China, que é um país que infelizmente ainda tem muita desinformação.